Muito boa tarde, Campina Grande, boa tarde, bairro Cidade das Malvinas, aqui região adjacente ao bairro do Catolé, toda a nossa Campina Grande, distritos aqui, né, Catolé de Boa Vista, Galante, né, toda essa região que acompanha o nosso programa, o programa Tribuna Popular. Estamos iniciando mais um programa nesta quarta-feira, dia 22 de julho, 22/7/2026, né, você, né, é um prazer ter aí a sua companhia. Semana passada não tivemos condições de participar aí do programa Tribuna Popular, de realizar o programa Tribuna Popular, melhor dizendo, né, em virtude, né, desse pequeno recesso que nós tivemos. Nosso amigo Ribamar esteve viajando nas Ilhas Maldivas, né, e portanto não pôde se fazer presente conosco, que impossibilitou a realização, porque o que é o programa Tribuna Popular sem a presença do ilustre amigo Ribamar, né? Então, nós não tivemos condições de realizar o programa na última quarta-feira, e estamos de volta na tarde desta quarta-feira, dia 22, para trazer aí as melhores informações. Isso mesmo, meu amigo Ribamar, vai endoidar, não tem pra quê, né? Então, nós estamos aqui para trazer aí muita informação, né, deixar você muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em Campina Grande, na Paraíba e também no nosso país, tá certo? Lembrando a você que as nossas linhas já estão liberadas para que você possa participar conosco e concorrer aí a 2 cestas básicas, brindes aí do programa Tribuna Popular e também aí do vereador Alexandre do sindicato, tá certo? Participa conosco, liga para cá, 99611-9883, 99611-9883, liga para cá, dá teu nome, né, dá teu endereço e participa conosco, concorrendo aí a 2 cestas básicas, brindes do programa Tribuna Popular, tá certo? Pois é, meu amigo, não acredite mesmo, né? Aqui é o único programa que você não sai de casa para concorrer à cesta básica e também não sai de casa para receber. Caso você seja contemplado, nossa equipe vai até você para deixar aí as 2 cestas básicas que os ganhadores de hoje eles possam aí adquirir com este sorteio, viu? No programa de hoje contaremos também com a participação do evangelista Valtair Brito Júnior, ele que, né, é uma pessoa extremamente conceituada aqui em nossa cidade, né? Também faz análises políticas e, além de ser um exímio pregador da palavra de Deus, né? Teólogo, é uma pessoa que tem uma ficha extremamente vasta e vai poder aí estar cooperando conosco no programa de hoje, né? Nós iremos abordar, fazer um recorte do momento político aqui, não só em Campina Grande, mas também no estado, e ele também trará aí para nossa audiência uma análise um pouco mais aprofundada sobre a questão do cristão e a política, né? Como o cristão deve se portar frente à política, frente aos desafios que nós temos aí nos dias atuais, né? O cristão, lembrando que, né, o cristão, além dele ser um servo de Deus, ele ter a cidadania celestial, ele também tem a cidadania aqui terrena, né? Então ele deve se posicionar também, né, dentro dessas questões, porque tudo aquilo que é política interfere na nossa vida enquanto cidadão. Então daqui a pouco a gente vai fazer esse bate-bola, esse bate-pronto saudável aqui com nosso amigo, irmão evangelista Valtair Júnior. E o Alex Sabor da Casa já manda um alô aqui, viu Valtair? Pois é, né? Tá dizendo aqui que tá na escuta, ele que é um ouvinte assíduo aí do programa Tribuna Popular. Sempre que possível a gente também costuma acompanhar aí o Poder da Cruz, né, que é o programa de vocês também, todas as quartas, que inclusive é todas as quartas também na parte da noite, né? A gente nem sempre tem como acompanhar em virtude da agenda extensa que nós temos, mas sempre que possível, né, a gente está lá dando aquela acompanhada, participando ativamente do programa do podcast Poder da Cruz, ele que está no escritório dele, viu? Então você, que está precisando, inclusive, fazer o merchan dele sem nem ele pedir aqui, viu? Né? Fazer o merchan dele sem nem ele pedir. Você que está precisando aí de algum auxílio do setor contábil, né? Nosso amigo Alex, ele trabalha nessa parte de contabilidade, então você pode aí estar entrando em contato com ele, né? Essa parte de certificação digital, tudo mais, você pode estar entrando com ele para fazer aí o seu orçamento,
tendo a certeza, né, de um serviço bem executado, de um acompanhamento preciso, de acordo aí com a sua necessidade. Então, não perde tempo, entre em contato aí com o nosso amigo Alex, né? Alex, que a gente conhece ele mais como Alex Sabor da Casa. Alex Sabor da Casa, deve ser, e você vai ter o homem aí... da prótese capilar. O homem da prótese também tá fazendo, né? Também. Pergunta se ele tem. Tá fazendo também, Alex? Tá danado. Mas, homem, eu pensei que você tava só no Monjara e na bicicleta, mas já pulou até pra isso, né? Mas, homem, tá danado. Isso é bem Valéria, vê se botando botando pilha para ele se orientar. Então, estamos aqui, daqui a pouquinho nós teremos nosso primeiro apoio cultural do programa Tribuna Popular, né? Estamos aqui na nossa Rainha da Borborema, né? Com esse clima peculiar de Campina, né? Nosso amigo Valtair, aquele clima peculiar, uma hora tá quente, uma hora tá frio. Para quem tem rinite, para quem sofre com alergia, é um problema gigante, né? Logo mais à noite também teremos a inauguração do diretório do PL aqui em Campina Grande, viu? Hoje, às 17 horas e 22 minutos, teremos a inauguração do diretório do PL com a presença do senador Efraim, os pré-candidatos aí a deputado estadual, deputado federal, né? O vereador Alexandre estará presente também, juntamente com toda a comitiva do PL. Faremos uma grande festa ali para receber aí esse local aí que servirá como base, né, para as eleições, né, estaduais aqui 2026. Então vai ser uma grande festa. Conto com a presença de cada um de vocês. Você que está em casa, né, que está vindo aí, né, tá nesse trajeto de trabalho para casa ou está se deslocando para visitar algum amigo, algum familiar e puder dar uma paradinha por lá para prestigiar esse evento juntamente conosco. Você é o nosso convidado todo especial. Não à toa hoje eu vim de amarelo, né? Justamente porque daqui nós teremos essa programação. E vai sim. Ribamar tá botando terra aqui pro povo não ir, mas vai, viu? Vai sim. Nós iremos. São 15 horas mais 59 minutos. Você está acompanhando o programa Tribuna Popular. Não perde tempo, continua ligando para cá. 99611 9883 99611 9883. Dá teu nome, dá teu endereço. Irmã Joelma já está de prontidão aqui na sala ao lado para atender o teu chamado, né? Eita, aquela homenagem, né, que só a Ribamar sabe fazer para a irmã Joelma. Azulejo do céu. Ela já deve estar se contorcendo ali. Ela já deve estar se contorcendo, viu ali? Misericórdia. É a fraca, viu? E esse repertório serve para Valtair, viu? Valtair é do manto também, viu? São exatamente 16 horas, pontualmente na nossa amada Rainha da Borborema. Nós iremos para o nosso primeiro apoio cultural. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o nosso bloco, já aqui participando ativamente com o nosso amigo Valtair Brito Júnior, né, a respeito, para nós dialogarmos um pouco a respeito desse recorte político da nossa amada Rainha da Borborema e também aqui no nosso estado. Daqui a pouco, rapidinho a nossa parada e você não sai daí porque é ping-pong, a gente volta já já. ZYD 694, Rádio Lagar FM 87.9. Uma emissora do Grupo de Apoio Comunitário Sistema Irradiante, situada na Rua Parnaíba, número 125, Malvinas. Telefones: alô? 3339 1422 e 3339 3090. Campina Grande. Panificadora Mateus e Companhia, tudo em massas para sua mesa. Pães, bolos, biscoitos, salgados, tortas, pastéis, tudo o que você precisa para deixar a sua mesa mais saborosa. Panificadora Mateus e Companhia, Rua Senador João Cavalcante de Arruda, 594, no Presidente Médici. Fone 3335-1727. Panificadora Mateus e Companhia. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Rádiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Criar meu website, fazer minha homepage,
Sua empresa ainda não tem um site? Faça seu site conosco. Trabalhamos com desenvolvimento de sites para políticos, portais de notícias e lojas virtuais. Promoção especial para quem chamar no Zap 839-9687-4971. Olos Agência Digital. Há 10 anos, transformando ideias em realidade. Essa é a Lagar FM 87.9, a rádio da família feliz. Estamos de volta com o programa Tribuna Popular. Nos acompanhe também pelo Facebook Tribuna Popular. Chegou, Tribuna Popular. Chegou, Tribuna Popular. Aqui pelas ondas da Rádio Lagar. Chegou, Tribuna Popular. Chegou, Tribuna Popular. Aqui pelas ondas da Rádio Lagar. Muita informação, entretenimento. Do Centenário até José Pinheiro. Do Catolé até as Malvinas. Do São José até Cruzeiro. De Campina pro mundo inteiro. Ei, chegou, Tribuna Popular. Chegou, Tribuna Popular. Aqui pelas ondas da Rádio Lagar. Muita informação, entretenimento. Do Centenário até José Pinheiro. Do Catolé até as Malvinas. Do São José até o Cruzeiro. De Campina pro mundo inteiro. Ei, chegou, Tribuna Popular. Chegou, Tribuna Popular. Aqui pelas ondas da Rádio Lagar. Chegou, Tribuna Popular. Chegou, Tribuna Popular. Aqui pelas ondas da Rádio Lagar. Estamos de volta com o nosso programa Tribuna Popular, 16 horas mais 5 minutos na nossa amada Rainha da Borborema. Você continua ligando para cá, 99611-9883, 99611-9883, concorre a 2 cestas básicas, brindes do programa Tribuna Popular e também do vereador Alexandre do Sindicato. Lembrando que você não precisa sair de casa para nada, viu? Você liga diretamente do conforto do celular. Se você estiver dentro de uma rede, no sofá, na cama, você liga de onde você estiver, do conforto do celular, pega o telefone, manda o nome aí para a irmã Joelma, nome, endereço. E se você for contemplado, nossa equipe vai até você. Não tem nenhum programa em Campina que faça isso. Que leve o prêmio, mande áudio, mande digitando não. A gente não sabe ler não, viu? Então você pode ligar para cá, entrar em contato conosco através do 99611-9883. 99611-9883. Lembrando que hoje nós tivemos um probleminha técnico aqui com o nosso PC, né? A conta foi deslogada, nós tivemos que partir para uma conta paralela aí, né, meu amigo Riba? Tivemos que partir para uma conta paralela, mas semana que vem, se nós estará restabelecido e nós estaremos de volta à nossa programação normal no nosso canal original aí, o @Tribuna Popular PB, viu? @Tribuna Popular PB, a partir da semana que vem, novamente, mais uma vez. Nosso amigo Ribamar teve um problema lá na escada do prédio, no elevador do prédio, desceu 22 andares a pé. Chegou muito, meio palmo de língua embaixo quando chegou, viu, meu amigo Valtair? Estamos recebendo aqui o nosso amigo, o evangelista Valtair Brito Júnior, né? O nosso amigo mais conhecido por todos nós, de forma carinhosa, a gente chama de Júnior. Valtair, que é pregador da palavra, né? Que também, né, tem uma vivência extremamente considerável no meio político. E a gente trouxe, né, convidou nosso amigo Valtair justamente para fazer um recorte, uma leitura daquilo que está se consolidando, né, no que diz respeito à política, tanto em nosso
município, como também em nossa Paraíba. Lembrando que agora nós teremos aqui, né, no nosso estado um cenário um tanto quanto atípico, né? Várias bancadas, várias siglas se cruzando, se complementando em muitos contextos, e eu queria desde já, né, saudar o nosso amigo Valtair e abrir esse espaço, esse primeiro momento, para que ele possa fazer as suas primeiras considerações para a nossa audiência. Valtair, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa, o programa Tribuna Popular. Aqui é diferenciado, viu, o programa. Meu querido Felipe, um grande abraço, é um prazer estar aqui com você, já agradecendo o convite que me foi feito para estar nessa tarde aqui, fazendo alguns comentários, alguns recortes, como você colocou. É uma alegria estar aqui nesse estúdio, né, abençoado por Deus. Quero também cumprimentar nosso querido amigo Alexandre Sindicato, que deve nos ouvir, com certeza está nos ouvindo, aos companheiros aqui. Ribamar, né? Riba, o nosso técnico, e Vinícius. Né? Vinícius, toda vez eu me confundo. Desculpa aí, Vinícius. Mas tudo no vídeo, tá tudo certo, né? Pois é, Vinícius, e cumprimentar todos os ouvintes aqui do programa Tribuna Popular. Para mim é uma alegria, viu? Um prazer, estou aqui realmente de coração aberto e feliz por atender você nesse convite nessa tarde. Maravilha, eu acredito que muita gente que está nos ouvindo e nos vendo também, né? Porque o pessoal nos escuta através das ondas sonoras da Rádio Lagar FM, nos ouve e nos vê, e nos ouve através do nosso canal no YouTube, né? E muita gente deve, obviamente, conhecer Valtair, né? Valtair, né, que é muito conhecido em Campina Grande, né? Um exímio pregador da palavra de Deus. Então, obrigado. Muita gente deve ter aí algum tipo de recordação. Valtair, que eu olhei agora pro pulso dele, eu pensei que ela era arte de futebol, com 2 relógios aqui, viu? Rapaz, é o seguinte, eu saí com esse relógio de manhã e esse aqui eu fui buscar ali agora para ver se dava certo. Aí, quando estava pronto o serviço, o conceito, eu digo, rapaz, eu vou botar no braço. Vou botar lá para não perder, né? Para não perder. É os bolsos já cheios, celular, carteira, chave. Eu digo, não, eu vou no braço mesmo. Maravilha. Da onde Diego Maradona, né? Maradona era que usava 2 relógios, embora fossem iguais os relógios, né? Eu estou aqui com diferentes relógios por conta dessa situação. Eu fui pegar agora no concerto. Maravilha. Valtair, desde já, iniciando nosso bate-papo nesse primeiro momento, sobre a questão do contexto político, alguns recortes que nós temos visto, tanto aqui em Campina Grande, como num contexto a nível de Estado, né? Daqui a pouco, né, após essa primeira fala, né, a gente vai entrar na perspectiva do cristão e a política, como o cristão deve se portar, né? Pode ser o cristão de esquerda, né? É uma pergunta recorrente para todos nós que estamos aí imbuídos dessa tarefa, mas no primeiro momento eu queria saber como é que você tem enxergado essa dinâmica, né? Não somente da construção de alianças, mas do cruzamento que tem sido feito, né? Porque a gente tem visto, né, aqui em nosso estado especificamente falando, né, muitas siglas que a nível nacional em muitos momentos encontram-se equidistantes, separadas. Aqui eles acabam se cruzando, se complementando a fim de lograr êxito nas suas alianças, né? Como é que você tem enxergado, como é que você tem feito essa análise, né? E como é que isso pode ser considerado dentro de uma perspectiva de verdadeiramente estratégia eleitoral? Felipe, eu costumo dizer que na política tudo é possível. Nada pode ser considerado impossível. Tudo na política é possível. E a política também é um jogo extremamente estratégico, um jogo de inteligência sem tamanho, sem proporção imensurável. A gente já viu isso e a Paraíba parece-me que é o estado onde isso mais se torna verdadeiro, verídico. Essa questão de composições, de alianças, de partidos se juntando, quando em outros estados não dão certo, quando de forma nacional a gente sabe que existe essa, como você comentou aqui, equidistância enorme, e a Paraíba parece que ela resolve juntar todas essas questões da política, da possibilidade dos encontros, né, num momento impossível, mas no outro extremamente viável, em função exatamente dos interesses. A gente sabe que a política ela vive de estratégia. E aí a gente, como a gente também diz, é recorrente no meio político, você sabe bem, não se faz inimigos na política, mas se tem adversários, exatamente por conta dessas questões, que hoje você pode estar de lados opostos e amanhã estar completamente, perfeitamente aliados, porque o que deve prevalecer é exatamente
o interesse maior, né, de uma coletividade e às vezes de forma muito particular em alguns candidatos de destaque, para que se obtenha êxito, né, no resultado eleitoral. Então, isso para nós, quem convive dentro de política, isso já é uma coisa extremamente normal, natural. A gente já não se espanta mais. A gente até percebe, comentando com algumas pessoas que não têm essa vivência na política, a gente ouve algumas pessoas dizer assim, mas como é que pode fulano, ciclano, partido tal, partido, né, se unindo, se juntando, e para a gente isso é normal, porque o que vale na realidade, na política, é esse interesse dos resultados. Então a gente vê, por exemplo, aqui a gente já viu aí a questão dos Itaús do Regos, né, que já tiveram de lados opostos com Cunha Lima, a mesma questão dos Ribeiros, e a gente já viu em muitos momentos essa aliança. Nós estamos aqui dentro de um contexto em Campina Grande, onde anos passados era quase que impossível você pensar, não é verdade? E aí nós estamos hoje aí vendo aí MDB, né, com o veneziano, numa aliança aí com o Bruno, que é o prefeito da cidade, no União Brasil, ou seja, a gente na política consegue entender que todas as coisas são possíveis e todos os partidos, em um determinado momento, eles fazem essas ligações, essas coligações, se aglomeram em torno de um projeto maior. Eu até tenho dito sempre o seguinte, que nós, de direita, conservadores, deveríamos aprender com muita rapidez, com muita velocidade essa questão, porque nós estamos sofrendo, né, num cenário político, tanto nacional quanto a nível estadual, no Brasil inteiro, por falta dessa visão política de muitos atores políticos da direita que não entenderam ainda, não perceberam. Eu tenho dito sempre o seguinte, a política ela já tem o seu caminho, o caminho das pedras da política já foi feito e não tem como você mudar agora. Então, todo mundo que entra nesse campo da política precisa entender que esse caminho precisa ser trilhado, não tem como você fazer. Eu vejo muita gente se dando mal na política exatamente por não compreender isso. Acha que no primeiro momento que se lançou a essa vida política, tem a competência, tem a capacidade, tem a força suficiente para alterar o curso da história que já está posto aí há muitos anos, né? Eu já tive experiências, né, com alguns políticos, e aqui na Paraíba de forma muito específica, né? Em 2018, quando Bolsonaro foi eleito a primeira vez, foi eleito, né, presidente, até então a primeira vez, e eu estava ali do lado dele, tive ao lado de Júlia Lemos, que foi um deputado, né, federal eleito e tal, e eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com ele a respeito disso, né, porque era um ator novo, com ideias novas, com entendimento, sentimento novo, querendo dar um rumo à política diferente, ou seja, traçar um outro caminho, colocar outras pedras e tal, e eu sempre dizia que não era bem assim, e tenho dito a muita gente que não é bem assim. A gente precisa, na realidade, se adequar, né, ao que a política está já nos oferecendo de muitos anos, nesse aspecto, né, de como se caminha, de como se trilha, para ter um resultado, né, como se diz muito no meio político, exitoso, tá certo? E aí essas pedras se juntam. Elas, em alguns momentos, separados, mas em alguns momentos elas se juntam para que, né, o processo todo em jogo ali seja de resultados positivos para todos que estão participando ali daquele momento. E é curioso, Valtair, que antigamente, eu não sei se você tem essa percepção, mas antigamente a gente realmente tinha uma política que dificilmente essas alianças ocorriam, né? A gente tinha um clima um pouco mais hostil, né? De repente você tinha algum grupo, alguma família que não se aliava com o outro, mas pelo contrário, eram adversários até mais ferrenhos. Hoje não. Hoje esse clima deu uma amenizada. No Nordeste a gente ainda tem um pouco dessa velha guarda, mesmo sendo quebrado aos poucos. Hoje você já vê aqui alguns grupos na própria cidade de Campina Grande, né, se aliando, né, grupos que às vezes não tinham um histórico de adesões mútuas ao longo da história, não tinham
né, mas que agora estão caminhando lado a lado. E eu imagino, né, que até o próprio eleitor ele fica numa saia justa em alguns momentos, né? Sim, é verdade. Porque a pessoa que até determinado momento ela não caminhava junto, ela passa a andar. E aonde é que eu quero chegar com essa análise, né? Independente de qualquer coisa, quem foi, quem veio, quem ficou, né, eu acredito que você deve ter dentro desse recorte as pessoas que têm postura, têm posição de fato, que nunca titubearam, mas que sempre permaneceram onde estão, né, defendendo as mesmas pautas, que não precisaram, né, fazer qualquer tipo de malabarismo para subsistir em meio à política. Obviamente que em alguns momentos, por questão de sobrevivência, por questão de... né, a gente tem que analisar o cenário de acordo com a necessidade de cada pessoa naquele momento. Mas, né, eu trago para o debate agora a situação do vereador Alexandre. Né? O vereador Alexandre que tem posições firmes, bem estabelecidas, né, e que em muitos momentos foi, né, tentar tirar da raia para tentar, né, ser colocado numa situação de maior dificuldade, né, que poderia vir a culminar em sua derrota nas urnas, mas que sempre teve postura, e esse público, né, reconhecendo a postura dele, né, se manteve também leal, fiel a ele, né, podendo aí estender aí o seu mandato, ele que já está no 4º mandato. Então, às vezes há também essa dificuldade para a pessoa, para o público de maneira geral, assimilar essa troca de cadeiras que há. Sim. Né? Então, né, mesmo entendendo em alguns momentos que há uma necessidade dentro de determinado contexto, mas ainda assim, essas pessoas como o vereador Alexandre, que eu acabo de citar, eles acabam tendo uma melhor projeção política por sempre estar no mesmo lado, independente da situação que possa ocorrer naquele pleito eleitoral. Verdade. Eu vou tentar me recordar de tudo que você colocou, porque você fez uma análise interessante, mas a minha idade sexagenária está começando a perturbar a minha mente, às vezes eu esqueço de detalhes. Mas você começou falando aí sobre uma situação da política anterior, né, ao nosso contexto atual, que havia uma diferença muito grande de posicionamento. É porque a política, na realidade, ela era uma questão muito pessoal há muitos anos. A gente tinha, né, a política dos coronéis, ou seja, na realidade, cada região tinha aquela pessoa que tinha um comando, você no máximo tinha uma oposição a isso. Quando você tinha mais de uma oposição, normalmente se juntavam essas oposições para fazer frente àquela pessoa que estava à frente. Então era uma coisa muito mais restrita a determinados grupos. Você não tinha digamos assim, um elenco muito grande de políticos. Você tinha políticos, praticamente você conhecia todos os políticos da cidade, porque não era uma situação tão larga, né? Não tinha um leque tão grande como nós temos hoje dentro da política. Hoje é difícil você saber os atores. Hoje, você perguntar quem são os 36 deputados estaduais da Paraíba, a grande esmagadora maioria não vai citar, não cita 10. Eu não vou dizer nem os 36, mas não cita 10. Os 23 vereadores daqui de Campina Grande não citam também. Mas antigamente todo mundo tinha isso praticamente na ponta da língua, porque eram menos atores, eram grupos já definidos, e aí essa acirração era muito mais pessoal do que de fato política. Tanto é que você citou aí que havia realmente um embate muito grande, se tinha muitas brigas, né, mortes, você tinha relatos de morte, pessoas que eram perseguidas. Então, mas aí o tempo foi passando e a política foi criando um outro formato, um outro modelo de se fazer política, foram criando-se aí novos atores, foram se colocando alguns ingredientes, e de lá para cá as pedras foram sendo postas, né? A cada ano vivenciado no contexto político, foram colocadas pedras, e é este caminho de pedras que nós temos hoje. Talvez daqui a 15, 20, 30 anos a gente tenha até um outro modelo de política. A gente não sabe. Mas o modelo que está aí, já de alguns anos, o caminho já foi traçado, né? Então, e a gente tem hoje uma diferença muito grande a essa política que você falou lá atrás, que havia não só adversários, mas haviam inimigos políticos. E hoje a gente entende que há somente adversários. Por isso
essa realidade de fusão de tantos partidos, de ligações, de coligações, de pessoas que mudam de sigla, de pessoas que vão, né, buscar aliança em siglas que antes eram completamente adversárias e tal, que é para poder, nessa composição, o resultado ser benéfico, positivo, exitoso para quem está participando do processo. Então, hoje, né, se deixa de lado essas diferenças pessoais e você vai trabalhar em torno daquilo que é o interesse maior, né, que é o resultado eleitoral positivo, quem está participando do pleito ser eleito. Evidentemente, você tem muito mais pessoas disputando do que o número de vagas, isso é fato, então algumas pessoas vão ficar de fora. Mas, geralmente, essas alianças, elas são feitas para que beneficie o maior número de pessoas possível dentro daquela aliança. E a gente vê isso de forma muito clara e patente. Nós temos aí os resultados dessas alianças elegendo o maior número de pessoas. Você vê aqui o republicano na campanha passada, que fez uma aliança brutal e tal, e elegeu quantos deputados estaduais, né, federal. Então, assim, vereadores, tudo. Então, assim, hoje a política, ela caminha dessa forma, para que a gente possa, nessas composições, ter um resultado maior, mais positivo. E aí você citou a questão de Alexandre, que é um vereador que nós conhecemos, entendemos, né, desde o seu primeiro momento na política, mesmo antes de ser eleito, de uma pessoa que é sempre firme nos seus posicionamentos, né, na defesa do que ele faz. É um vereador, um político eleito, né, dentro de um contexto cristão evangélico, que nunca abriu mão das suas pautas, que nunca fez alianças escusas para poder se beneficiar, sempre se manteve ali. Mas isso não significa dizer que ele, estando dentro de um partido, ele não seja muitas vezes obrigado, por força das circunstâncias, a estar alinhado a um partido que anteriormente ele não teria esse apreço. Não que ele mude os seus conceitos, os seus princípios, isso a gente não deve mudar nunca. Os nossos valores não podem ser negociados com absolutamente nada. Mas eu estou falando aqui agora de alianças partidárias, como você colocou desde o início, né? Alexandre está no partido que acomoda bem os seus pensamentos, as suas pautas. Mas amanhã, por sobrevivência do partido dele, pode estar aliado. Eu entendo que isso jamais vai acontecer, de ser aliado de um partido que não comungue das suas ideias. De tudo, que esteja num contexto completamente fora daquilo. Isso eu creio absolutamente com a verdade de que isso ele jamais faria. Mas em algumas situações é necessário e a gente precisa compreender isso. O Alexandre não vai mudar porque de repente o partido dele está associado, aliado a um outro partido que não seria interessante. E a gente pode trazer para exemplificar isso até o próprio casamento. Nem no casamento você concorda em tudo com a mulher. Que a mulher, exatamente, né? Você tem essa distinção às vezes muito grande, essas diferenças. Uma outra realidade que eu vou citar, recente do que você está falando, é o caso de Nilvan Ferreira, né? Que aí muitas pessoas ignoraram o fato dele ter ido disputar a prefeitura em Santa Rita, aliado com o governo do estado, tal, e indo para o republicano para poder fazer isso, mas ali era sobrevivência política. E aí a gente precisa entender. Aí quem está de fora não consegue enxergar, acha que o camarada está se vendendo, que o camarada está perdendo, né, o seu brio, está negociando sua dignidade. E não é nada disso, ele continua com o mesmo posicionamento, com as mesmas falas, defendendo as mesmas pautas. Agora, politicamente, para sobreviver, às vezes você precisa dar um passo atrás. Dar um passo atrás, você precisa recuar em determinado momento para depois você avançar e avançar bem, né? Então, dentro da política tem isso, e o cenário paraibano nos mostra isso mais uma vez, né? Como os partidos estão se mexendo e como eles estão se agrupando, né, que traz exatamente no contexto nacional, às vezes, partidos com essa equidistância enorme. Isso. Mas aqui se ajustando para que o resultado seja positivo para o maior número de pessoas envolvidas aí nesse processo. Com certeza. E pegando também esse gancho, Valtair, da participação popular, né, que por muitas das vezes o pessoal se sente um pouco acanhado, tendo em vista esses comportamentos que circulam, perpassam aí a questão política, né? Como é que você tem enxergado as movimentações hoje em relação às eleições estaduais,
né, para esse corrente ano, né, o que é que você tem observado, né, aquele que pode vir a acontecer, a forma como as pré-candidaturas estão postas e de que forma, né, você analisa, né, positivamente, negativamente os impactos que isso pode causar, inclusive numa campanha de fato de direito, né, porque lembrando que nós estamos aí numa pré-campanha, todos os candidatos estão, né, visitando suas bases, atendendo seu público, mas dentro de uma perspectiva de pré-campanha. Entretanto, todavia, alguns estão meio que indo demais com cedo ao pote, né? Isso pode trazer alguns danos significativos. Então, dentro mais uma vez de uma perspectiva de estratégia e tudo mais, como é que você tem analisado essas movimentações nesse primeiro momento de pré-campanha? Olha só, vamos por partes aqui, vamos ver no cenário estadual a disputa para o governo do estado, né? Eu vejo hoje, por exemplo, você sabe, eu sou de direito conservador, estou ali no PL, né, inclusive ajudando candidatos do PL, mas aí o cenário, como é que eu vejo hoje esse cenário para o governo do estado? Evidentemente, até eu estava falando outro dia com os amigos, eu disse, a política, ela tem a cada vez, né, cada ano de eleição, ela cria assim umas certas expectativas, um cenário meio que maluco, meio que, né, louco. Às vezes a gente não consegue nem compreender. Nem sempre acontece o que a gente espera. Nem sempre acontece o que a gente espera. E nesse ano não é diferente. Mas eu vou colocar assim de forma prática hoje o cenário para o governo do estado. O que é que eu vejo? O Lucas Ribeiro, que é o governador do estado, tem feito um bom trabalho nesses seus primeiros dias de gestão. Eu acho que a gente não pode nem negar isso, o fato. A gente, como a Bíblia diz, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim, eu acho que ele tem feito uns acertos. Antes dele assumir a cadeira, se havia muita especulação sobre a sua capacidade de governança. E assim, eu tenho que reconhecer que seus primeiros movimentos foram muito acertados, né? Algumas situações de continuidade, de investimento. Ele teve um olhar diferenciado para Campina Grande. Haja visto a situação aí dos hospitais que ele socorreu, e isso para a cidade, isso foi um benefício muito grande. Convocação aí dos concursados agora da Polícia Militar. Inclusive eu tenho um amigo que o filho dele entrou agora na chamada que foi feita, né, os concursos da Polícia, CFO e tal, que ele chamou um número até bem maior do que normalmente se chamava, né, até então. Ou seja, ele tem dado uns passos acertados. Onde é que eu vejo a loucura da política hoje? É você pegar algumas pesquisas e você colocar a Lucas em segundo lugar numa pesquisa. Isso eu acho que é uma loucura. Eu acho que esse cenário não diz respeito à realidade. Você pensa só, o cara é governador, está sentado na cadeira, tem a máquina na mão, a Assembleia Legislativa, você tem uma inúmera quantidade de prefeitos e prefeituras aí à disposição, você tem uma máquina poderosa, com recurso, com tudo para fazer, e você dizer que esse camarada não está em primeiro lugar numa pesquisa, eu acho uma loucura. Eu não consigo entender que isso seja uma realidade. E aí é outra coisa, a gente sabe que esses institutos de pesquisa perderam muito a sua credibilidade. Hoje a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é fake, é complicado. A gente até consegue enxergar algumas coisas, quando você participa do movimento, do meio, você, pelo que está acontecendo, você consegue identificar, não, isso não pode ser verdade, isso aqui não pode, porque você está convivendo no meio, você está vendo alguns movimentos que não dizem respeito ao que está sendo apontado. Então, o cenário hoje, eu vejo uma disputa para segundo turno, né? E aí vejo Lucas Ribeiro, governador do estado, já dentro dessa disputa de segundo turno. Vejo aí hoje o pleito com a disputa de Efraim. Deixa eu só te interromper. Não, pode interromper. Volta aí, para a gente fazer o nosso segundo apoio cultural, você guarda a análise a respeito do senador Efraim. A gente vai fazer o nosso segundo apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente está de volta volta aí continuar fazendo a análise a respeito de Efraim também. Nós adentrarmos aos temas subsequentes. É rapidinho, a gente volta daqui a pouco. ZYD 694. Rádio Lagar FM 87.9. Uma emissora do Grupo de Apoio Comunitário Sistema Irradiante, situada à Rua Parnaíba,
número 125, Malvinas. Telefones: Alô? 33 39 14 22 e 33 39 30 90. Campina Grande. Policlínica F. Diniz, saúde ao alcance da sua família. Aqui você encontra diversas especialidades: ginecologia, cardiologia, nutrição, psicologia, psiquiatria, endocrinologia, dermatologia, clínico geral, otorrinolaringologista, urologista, ultrassonografia, eletrocardiograma. Policlínica F. Diniz. Para maiores informações, 3066-3592 ou através do fone Zap 99149 6634, Rua Jamil Abrão Jorge, número 425, nas Malvinas. Na Policlínica F. Diniz, fazemos coleta domiciliar grátis. Policlínica F. Diniz, saúde ao alcance da sua família. O restaurante Gosto e Sabor conta com 2 lojas para melhor lhe servir. Na Almirante Barroso, no antigo prédio dos Correios. E agora, com as suas novas instalações, na Rua das Juremas, número 78, vizinho à agência do Bradesco. No restaurante Gosto e Sabor você tem self-service sem balança, com o melhor preço da cidade. Vá e leve toda a sua família. Temos quentinhas com o melhor preço da cidade. Restaurante Gosto e Sabor. Fone 98871-1239. Restaurante Gosto e Sabor. Fones nas Malvinas 3339-5142 e no Cruzeiro, fone 3063-5509. Restaurante Gosto e Sabor, muito sabor pra você. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Criar meu website, fazer minha homepage. Sua empresa ainda não tem um site? Faça seu site conosco. Trabalhamos com desenvolvimento de sites para políticos, portais de notícias e lojas virtuais. Promoção especial para quem chamar no Zap 839-9687-4971. Olos Agência Digital. Há 10 anos, transformando ideias em realidade. Essa é a Lagar FM 87.9, a rádio da família feliz. Estamos de volta com o programa Tribuna Popular. Nos acompanhe também pelo Facebook Tribuna Popular. Estamos de volta com o nosso programa Tribuna Popular, 16 horas mais 35 minutos na nossa amada Rainha da Borborema, dia 22 de julho de 2026. Lembrando, pois é, meu amigo Ribamar, lembrando que logo mais, a partir das 5 horas, daqui a pouquinho, né? A partir das 5 horas, 17 horas e 22 minutos, nós teremos aí a inauguração do diretório do PL, viu? Que ocorrerá ali na Avenida Almirante, Floriano Peixoto, melhor dizendo. Floriano Peixoto, bem próximo ali ao Posto São Luís, né? Bem próximo, antes de chegar no Posto São Luís, você vai passar ali, vai ter a lombada eletrônica e fica aí em um daqueles galpões que fica ali de frente à lombada, tá certo? Não tem como você errar, de forma alguma. Nosso amigo Ribamar e eu, nós sairemos daqui diretamente para lá. Ele veio de preto para ninguém reconhecer ele, mas ele vai, viu? Tá aqui de preto para ninguém reconhecer, mas ele estará lá presente por trás. Difícil, é uma figura. Por trás do TNT, né, dando as coordenadas por lá, viu? Então, todo mundo convidado, né, à inauguração do diretório do PL municipal aqui na nossa amada Rainha da Borborema. Lembrando também que você continua ligando para cá, viu? 99611-9883. 99611-9883. Dá teu nome, dá teu endereço, concorre aí a 2 cestas básicas, brindes do programa Tribuna Popular e também do vereador
Alexandre do sindicato, tá certo? O nosso amigo Alex Sabor da Casa pediu para levar você para a inauguração do diretório, viu? Aí, Alex, vai ficar difícil porque ele já foi intimado pela mulher, ele disse aqui, né? Se ele for, aí o castigo é maior em casa, né? Então ele sabe como é que funciona. Então fica mais difícil. Manda um abraço todo especial também à minha amiga Jaqueline, ela que é a secretária do nosso amigo competente secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Dorival Vilar. Manda um abraço para ela, né, para o nosso amigo também, Dorival Vilar, e toda a equipe aí da Sesuma, verdadeiros guerreiros que estão aí na batalha incansável aí na limpeza, né, de praças, ruas, né? A Sesuma, eu costumo dizer que a Sesuma é praticamente uma prefeitura, dá de conta de muita coisa, e aí os nossos amigos que estão todos os dias na labuta, tapando buraco, né, limpando aí as praças públicas, mercados públicos, cemitérios, é muita coisa que a Sesuma dá de conta para trazer aí uma melhor qualidade de vida para todos os campinenses, né, que precisam se utilizar dos principais corredores aí da nossa cidade. Estamos continuando aqui a nossa conversa com o nosso amigo Valtair Brito, e ele parou na análise feita aqui para o governo do estado do nosso candidato, senador Efraim Filho. Pode continuar aí, Valtair, com a sua análise, e daqui a pouco fazer um breve comentário ainda a respeito do nosso amigo, nosso senador Efraim, e também do governador Lucas Ribeiro. Bom, só concluindo aqui, a minha visão de cenário hoje é exatamente isso. Eu acredito que Lucas esteja aí no segundo turno, estamos trabalhando, e eu acredito que também seja uma realidade, daqui a poucos dias nós estaremos vendo isso aí, sobre o nosso querido senador Efraim Filho como sendo o segundo candidato a disputar. Se a gente for olhar de forma muito rápida aqui, nós tivemos aí na eleição passada, 2022, né, 33%, 33, alguma coisa né, de votos aí pró-Bolsonaro. Aí chega as pesquisas aí, coloca Efraim hoje somente com a direita aqui com 20 e poucos por cento, tal. 16 em alguns casos, tal. Eu acho isso uma coisa completamente fora de realidade. Tá certo? Se a gente for analisar assim, o desgaste do governo que está aí, a desaprovação em números recordes. E isso como atinge quem está aqui também. Não, atinge quem está aqui, quem é aliado dele. Né? Exatamente, atinge quem está aqui e quem é aliado. Não resta dúvida. Porque, quer dizer, você vai olhar para o cenário, né, nacional, e você vai ver um candidato que está aqui aliado a esse cenário nacional, que está lhe prejudicando. E você não está concordando. E você não está concordando, e você vai lá. Então é o seguinte, eu acredito o seguinte, que nós tenhamos até muito mais do que os 33% que foram dados a Bolsonaro aqui para a presidência. E isso ajuda, do jeito que atrapalha quem está se aliando a um cenário desfavorável, quem está aliado a um cenário favorável, eu acho que tende a crescer. Então, qual é a minha análise? Eu acho que segundo turno aqui na Paraíba vai Lucas Ribeiro e Efraim Moraes, está certo por conta disso. Eu acho que a gente hoje, somados aí todos os votos de direita, a gente consegue, eu acho que mais do que os 35%, talvez a gente chegue até 40%, não sei. É uma análise que eu faço com um simples eleitor, não tenho essa competência da ciência política, mas é um olhar que eu vejo dentro daquilo que eu convivo. Então, no Senado da Paraíba eu vejo isso aí. Lucas já dentro dessa disputa, Efraim chegando aí, Cícero, eu entendo que por conta desta aliança desfavorável, ele tende a diminuir, na proporção que o presidente cai, eu acho que todos os candidatos nos estados tendem a cair também, essa é a leitura que eu faço. Então, eu acredito que seja esse o resultado para o governo. Aí você vem Senado, deputado federal, deputado estadual, que aí é onde você colocou antes da minha fala aqui, a questão da loucura. Algumas pessoas se precipitando, tomando decisões completamente alopradas, né, fora de contexto de realidade, e que isso com certeza só traz resultados negativos. Acaba comprometendo toda uma campanha, né? Pessoas que... E olha, quando a gente vê isso em candidatos
né, novos, camarada que está estreando, a gente até entende, mas às vezes são candidatos que já têm uma certa vivência, experiência, cometendo alguns deslizes, né, talvez pelo desespero, não sei, mas não justifica. O camarada que já sabe como é que a coisa funciona e ele ter essa loucura, então assim, é meio complicado. Mas é a política, como a gente estava falando aqui em off, muito dinâmica, ela não está nunca estática, ela sempre está em movimento e às vezes o camarada não consegue acompanhar. Ele até tenta, mas ele não acompanha essa evolução, essa mudança rápida e constante que a política tem. Então, eu vejo aí no Senado, por exemplo, senadores, vou dar aqui minha opinião dos pré-candidatos que estão aí, eu vejo uma situação favorável, tanto a João e hoje a Nabor muito mais do que a Veneziano, né, dado as circunstâncias que a gente vê e enxerga dentro do meio político, como é que as coisas estão se acontecendo, se trabalhando. E aí a gente tem essa luta com a nossa campanha aí para o Senado, com o nosso candidato do PL. Que até eu conversando com o Efraim e Gilberto, se nós tivéssemos um nome que ajudasse, porque Marcelo Queiroga é um desconhecido na política. Uhum. Na verdade, a sua principal bandeira é ter sido ministro do presidente Bolsonaro. Tá certo? O principal cargo público dele, a principal bandeira é essa, mas ele não tem essa vivência política, ele nunca teve um cargo político, nunca fez campanha política, né? Participou ali da campanha em 2024 na prefeitura e só. Mas aí não tem. Então, assim, eu conversei com eles, eu disse assim, a gente precisa colocar um nome que seja forte para ajudá-lo. Nós temos chances? Temos. Agora é preciso que a gente também trabalhe, né, com estratégia, né, com inteligência, para que isso seja uma realidade mais consolidada dessa possibilidade de nós fazermos aí um senador. Com certeza. Só concluindo, deputado federal, a gente praticamente não tem muita mudança no cenário, né? Não. A gente tem aqueles nomes ali que já são praticamente, como a gente diz, cadeira cativa, aí umas poucas mudanças, a gente tem que ver quem é que vai chegar, né? Também nas pesquisas apontam muitos nomes que eu fico olhando assim, pelo amor de Deus, não tem condições desse nome de forma alguma chegar. Não tem, né? Então, e ainda hoje eu estava vendo ali uma pesquisa, né, para deputado estadual, e a gente, né, vai fazer uma análise de alguns nomes que ali estão e não tem a menor condição, né? Porque assim, eu parto do pressuposto do seguinte: quem já é deputado, né, se ele souber, né, organizar tudo direitinho, ele já larga muito na frente dos que estão concorrendo depois. Então, se você tiver em mente essa organização, esse nível de organização, de preparação, de cuidado, você já consegue largar na frente. Entretanto, todavia, nem todos têm. Então, assim, essa é a questão. Aí é que muitos irão se sobressair, porque assim, tem muito, se você for analisar, fazer o recorte de deputado estadual aqui, você vai ter ex-prefeito, né? Eu tava em solenidade já que tem pré-candidato aí, a deputado estadual, que foi 4 vezes prefeito de uma cidade pequena. Então ela tem não só ali o acesso àquela cidade, mas a muitos municípios que estão ali naquela região que podem dar um coeficiente eleitoral interessante para aquela pessoa. E uma pessoa que foi prefeito 4 vezes na cidade, não é nenhuma boba não. Não é boba não, e já tem uma estrutura, tem todo um know-how, sabe fazer, talvez mais até do que um deputado já, com certeza, né, de mandato. Eu cito aqui o caso de Fábio Ramalho, que foi prefeito de Lagoa Seca, né, de uma cidade aqui vizinha, num contingente relativamente baixo de habitantes, mas que hoje virou deputado. Sim, exatamente. Só quantos outros Fábio Ramalho pode surgir a partir disso. Exatamente. Então, eu acredito que é mais do que nunca é momento para as pessoas, né, os candidatos, os pré-candidatos, melhor dizendo, se precaverem, estabelecerem bem, firmar os seus passos, as suas estratégias para lograr isso nessa campanha de 2026. Volta aí, o tempo é muito cruel conosco. Sim, exatamente. Mas eu já queria aqui passar para a segunda parte da nossa entrevista, que é um tema que geralmente suscita muito debate, é o papel do cristão frente à política, né? Diante de uma política tão dinâmica, né? Com tantas possibilidades, né? Como deve se portar o cristão, né, frente aos desafios da política, não só em nosso município, mas em nosso país. Felipe, eu tenho repetidas vezes dito o seguinte,
que a política, ela, inclusive em off nós estávamos falando aqui, a política faz parte da vida do ser. Nós somos seres políticos, né? Desde o princípio, quando Deus cria o homem ali, criou um ser político. E nós não podemos nos afastar disso, a gente não pode negar essa realidade. Tem uma passagem bíblica que Jesus, orando, disse assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, apenas que os livre do mal, do maligno. Ou seja, Jesus estava dizendo que não tinha como pedir a Deus para que mudasse o contexto humano, social, biológico, psicológico daqueles discípulos, pelo fato deles se tornarem cristãos. O que Jesus estava dizendo é que essa vida humana é uma realidade para todo ser nascido, né, de mulher nessa terra. Então, quando a gente olha para essa questão política, nós, de forma muito equivocada e infeliz, nós, como cristãos, nos afastamos da política com o entendimento de que política e religião não se misturam. E às vezes dizendo até que política é do cão. É do cão. Pois é, exatamente. Isso é uma coisa completamente fora de contexto de realidade. Isso é uma ignorância, eu diria até, é até uma ideia maligna, que é para justamente nos afastar. Então, então o que é que acontece, Felipe? A igreja em si, ela se afastou da política, os cristãos se afastaram da política, e a política acabou se tornando algo extremamente difícil para a igreja hoje, né? Por quê? Inclusive, na igreja, numa reunião que nós tivemos recentemente, eu disse lá, a política ela é um instrumento, mas ela é boa ou má, dependendo de quem a usa. Então, se nós cristãos, né, que temos o entendimento de fazer o bem, de sermos bons, né, de andarmos dentro de um padrão, né, de excelência de vida, de comportamento, de tudo, nos afastarmos da política, a gente pode permitir que alguns cidadãos que não tenham a mesma postura, o mesmo comportamento, a mesma ideia, se apossem dela e dê um sentido, diferente, um destino diferente à política. E ela deixa de ser boa para ser má. Então, o que é que acontece? Eu acho que nós, inclusive, falando ali com o pastor Dari, presidente da nossa igreja, da nossa instituição, eu estava dizendo a ele que há uma necessidade urgente de que nós passemos a instruir o nosso povo do ponto de vista político. Tiremos essa impressão, essa má impressão da política como sendo do diabo e tenhamos a consciência de que ela é um instrumento bom para nosso uso, para o nosso proveito, para o nosso bem. E sendo bem para nós, será bem para a sociedade, será bem para todo mundo. Então, eu tenho dito recorrentemente que nós precisamos mudar esse entendimento e a igreja, sim, ela deve ser efetivamente participante da política, sob todos os aspectos. O que a gente não concorda é a politicagem, que também nem aí fora a sociedade concorda. Concorda. A sociedade, ela quer a política, porque ela quer o bem, né? O seu bem-estar, a sua condição de viver bem socialmente nesse mundo. Ou seja, e é isso que nós precisamos entender. Então, a igreja precisa se envolver de todas as formas, porque a política é um instrumento e nas nossas mãos faria muito bem. A grande questão é, como eu disse, como nós abrimos mão, muitos elementos tomaram conta disso e deram um destino diferente, e ela hoje tem se tornado má em muitos aspectos e cria essa rejeição, mas a gente precisa mudar isso. Nós temos aqui um exemplo, vou falar de novo aqui, do vereador Alexandre Zicardo, que é um cristão evangélico, é político, e todos os seus mandatos têm sido mandatos com excelência, voltados para defender, a fé cristã e a sociedade como um todo. Justamente. Ele defende a fé que ele tem, que ele professa, né, e defende as pessoas que estão dentro dessa fé, mas ele também trabalha em prol da sociedade, porque está na sua natureza, né? Nós todos cristãos, nós temos o entendimento de que nós precisamos fazer o bem, né, dentro daquele ditado, sem olhar a quem. Então, independente de quem seja a pessoa, nós estamos aqui para fazer. Então, há uma necessidade urgente da gente começar a trabalhar isso dentro do nosso meio cristão evangélico, porque até quando nós começamos a ensinar essas pessoas, a gente não vai ter alguns problemas que também tem sido uma realidade infeliz para nós, é que muita gente dentro do nosso contexto cristão evangélico está partindo para votar e para participar de uma política completamente contrária àquilo que nós defendemos. A gente, não, você como cidadão, você tem o direito de votar em quem você quiser, tá, tudo bem. Mas e aí, como cristão, como é que eu penso isso?
Eu sou um cidadão, mas eu sou um cristão. Eu entendo que eu tenho princípios de Cristo na minha vida. Aí, como é que eu sou cristão e eu vou lá e voto em alguém que declaradamente defende aborto? Contraria os princípios pré-estabelecidos na palavra. Contraria os princípios pré-estabelecidos na palavra e que nos norteiam. Como é que eu sou e eu admito a ideia de que, digamos, a sexualização seja uma coisa boa de crianças, legalização das drogas e tantas outras, ideologia de gênero, e tantas outras coisas que ferem o meu princípio cristão. Então, assim, eu entendo que isso seja falta de instrução, que seja resultado exatamente desse abandono que por muitos anos nós tivemos com relação à política, e é interessante observar que quem mais combate o cristão na política são exatamente esses políticos que têm, né, defendido essas pautas que contrariam a nossa vida cristã, os nossos princípios, né? Eles dizem, não, a igreja não deve se meter nisso aí não. Por quê? Porque se nós estivermos lá, nós vamos mudar muita coisa. Então, assim, a igreja precisa despertar para isso, né? A Bíblia diz que quando o justo governa, há alegria, mas quando é o ímpio, há choro, há tristeza. A infelicidade é uma realidade a ser vivida por todos. Então, a gente precisa mudar isso hoje, enquanto há tempo, para que a gente amanhã tenha um outro cenário político que nos favoreça, não só como cristão, mas como sociedade como um todo. E é um espaço, Walter, que se eu, como cristão, não ocupar, outras pessoas ocupam. E é um direito de todos. Direito, mas quais os princípios que vão nortear aquela pessoa que está ocupando? Será que são os mesmos que eu defendo? Pois é, exatamente. E o próprio cristão, ele tem que entender que ele tem a cidadania celestial, mas ele também tem a terrena. E quando aqui estiver, ele vai precisar ir no mercado, ele vai precisar abastecer o carro, ele vai precisar usar o sistema de saúde. E tudo isso, né, é resultado da política. Exatamente, né? Então, da política. A pessoa tem que entender isso. Baseado em tudo que nós dialogamos até aqui, uma pergunta bem rápida e direta para você. Pode um cristão ser de esquerda? No meu ponto de vista, não. De forma muito rápida e clara. Não, exatamente por conta disso. Porque ser de esquerda, e outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo, não, ser de esquerda é de oposição. Eu disse, não, ser de esquerda é você ter alguns posicionamentos. A esquerda ela é definida por algumas bandeiras que ela defende. E essas bandeiras estão muito claras e postas. Então, como nós, cristãos, que temos também as nossas bandeiras, a nossa forma de pensar, de enxergar, como é que nós vamos nos dar a fazer parte desse contexto, né? Que eu digo sempre, não é só você fazer oposição, é você ter bandeiras, é você ter posicionamentos, é você ter conceitos pré-estabelecidos dentro de uma organização. E você vai contrapor ideias. E você vai, com certeza. Porque não tem como a Bíblia defender a vida e eu estar dentro de um contexto onde está se defendendo, exatamente, onde está se defendendo ou se fazendo, na realidade, apologia e defesa da morte, né? Principalmente de inocentes e tal. Então, assim, eu não vejo como um crente de verdade ser de esquerda. Ele pode até ter uma preferência por algum elemento, algum ator desse campo, eu até por amizade, alguma coisa, mas ele defender o entendimento e ele dizer, não, eu sou de esquerda, é complicado. Uma possibilidade extremamente paradoxal. Não, completamente paradoxal. Você está aí, é como se você tivesse, né, amarrado por 2 cavalos e você no meio, para ser puxado, né? Porque a sua consciência de cristão vai dizer, no caminho é esse. Mas aí o seu posicionamento de esquerda vai levar para um sentido contrário. Entendeu? Você não tem como combinar ou coadunar as ideias e fazer com que esses 2 cavalos rumem numa direção só. Não tem como. É difícil. Participou conosco aqui o nosso amigo Valtair Brito Júnior, evangelista Valtair Brito Júnior, que logo mais vai ter aí, esse já é o de hoje, né?
que tem, logo mais teremos aí o podcast também de volta aí, juntamente com o nosso amigo Alex, Sabor da Casa. Rapaz, Riba aqui é professo. É desenrolado. Meu amigo. Botou já até a entrevista do treinador do 13 ali, ó. Em segundo plano, viu? Pois é, rapaz. Logo mais à noite, nós teremos a partir das 20 horas, podcast Poder da Cruz. Você sinta-se convidado aí. Você que não tem nenhuma programação para hoje à noite, você conecta aí, né? Podcast Poder da Cruz. O tema de hoje vai ser o que faz um obreiro aprovado. O caráter espiritual, moral ou intelectual. Participação aí do nosso amigo Alex Sabor da Casa, pastor Eliezer e o evangelista aí Valtair. E ainda tem Alberison na mesa. Ainda tem Alberison. Ainda tem Alberison. É. Nossa amiga Oi, irmã Joelma já chegou aqui. A paz de Deus, Nós procedemos aqui com a realização do nosso sorteio de hoje, né? Vamos aqui. Marreta de matar demônio. Aqui é igual o baú da felicidade, viu? Aqui é igual o baú da felicidade, a gente joga os papelzinhos aqui pra cima. Pois é. Pegou um aqui, saiu mais de um. Né? E uma das ganhadoras de hoje é a Mônica Silva, do bairro da Liberdade. Mônica Silva, do bairro da Liberdade. Vamos proceder aqui com o nosso sorteio. Eu vou pedir aqui para o nosso amigo auditor da Lotep fazer essa puxada. Isso aqui aí. tá enroladinho. Tá enroladinho, ó. Né? A nossa amiga Suênia Pereira de Freitas, do conjunto Chico Mendes. Né? Mônica Silva, do bairro da Liberdade, é a primeira ganhadora. E a segunda ganhadora é a Suênia Pereira de Freitas, do conjunto Chico Mendes. Podem ficar tranquilas que nossa equipe vai entrar em contato com vocês para estar realizando a entrega das cestas, tá certo? A todo mundo que esteve aqui conosco no programa de hoje. Antes disso, eu quero, obviamente, facultar a oportunidade para o nosso amigo Valtair poder aí fazer as suas considerações finais. Meu querido, eu só quero agradecer o convite, a alegria, o prazer, como diz um amigo meu, inenarrável de estar com vocês nessa tarde aqui. Meu muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, Felipe, de Ribamar, Vinícius, que agora eu me lembrei. É porque não fez muito tempo não, viu, Vinícius? Amanhã eu já não lembro de novo. É o nosso Vini Vini, pois é. Então, agradecer a vocês, a Alexandre também pelo espaço aqui, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês e de todos os nossos ouvintes. Um grande abraço. Muito obrigado pela presença, meu amigo Valtair. As portas sempre estarão abertas aí para você cooperar conosco. Agradecer a todo mundo que está na sintonia do programa Tribuna Popular, desejando um excelente final de semana. Semana que vem nós estamos de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com o programa Tribuna Popular e meu amigo Ribamar. Chega e rimou, viu? Né? A todos, que Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.